Seja bem-vindo, seja bem-vinda à lição número 3 desta série especial da lição da Escola Sabatina, que intitula-se Como Interpretar as Escrituras. E nessa semana, o nosso tema da lição 3 é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. O que eles pensavam? Como eles agiam diante das Escrituras que eles tinham em mãos, que na época era o que conhecemos como Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que nós temos sobre Jesus ele pensava e dizia sobre a Bíblia algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, para Jesus a Bíblia era a autoridade de fé e prática. Você lembra dele discutindo com o diabo? Lá na tentação, várias vezes ele disse, está escrito. Então, para ele a Bíblia era autoridade, era uma fonte de autoridade. Está escrito, eu vou me guiar pelo que está escrito. Segundo lugar, para Jesus, toda a Bíblia deveria ser aceita. Ele tratou, por exemplo, a lei de Deus e o Antigo Testamento como vigentes. Ele disse em Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Lei e profetas era a divisão do Antigo Testamento como era conhecida então. Então ele disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Ou seja, para Jesus toda a Bíblia deveria ser aceita. Para Jesus, ele mesmo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lucas 24, 27, quando ele andava com os discípulos no caminho de Emaús, depois da sua ressurreição, ele falou àqueles discípulos tudo o que dele constava nas Escrituras, a respeito dele constava nas Escrituras. Portanto, ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Um próximo ponto aqui é que para Jesus os fatos bíblicos como criação, que alguns hoje duvidam que tenha sido em 7 dias, né? Dilúvio, outros dizem que o dilúvio não foi universal, foi algo localizado, foi uma enchente localizada em algum lugar. Personagens da Bíblia, como Moisés, como Davi, como Abraão, como outros profetas, que alguns questionam, dizendo que não eram reais, para Jesus tudo isso era real e era histórico. Se você for a Mateus 12, versos 3 e 4, Marcos 10, 6 a 8, Mateus 24, 38 e assim por diante, várias vezes você vai encontrar Jesus citando esses fatos e essas pessoas do Antigo Testamento como personagens reais e como fatos históricos. Então, para Jesus, ele não aderiu a esta onda que ainda existe por aí, de questionar a autenticidade do texto e do fato bíblico. Não é? Para Jesus, por último aqui, a Bíblia deveria ser aceita como a palavra e como a prova do poder e da soberania de Deus. Uma ocasião, discutindo com os saduceus, ele disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então ele disse que conhecer as Escrituras era uma maneira de você também conhecer, era uma prova do poder e da soberania de Deus na sua vida. Então, esse é Jesus. Como ele encarava as Escrituras, como ele entendia, como ele via as Escrituras. Agora, um segundo bloco da nossa lição, o primeiro é Jesus, o segundo os apóstolos. Como eles viam a Bíblia, como eles entendiam a Bíblia? Bom, da mesma forma, semelhante a Jesus, os apóstolos viam as Escrituras como confiáveis e como autoritativas. Por exemplo, no Novo Testamento, você toma os escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, e eles citam o Velho Testamento. Né? Um estudioso compilou uma lista de 2.688 referências específicas no Novo Testamento, referindo-se a textos do Velho Testamento. Então, por exemplo, 400 vêm de Isaías, 370 dos Salmos, 220 de Êxodo e assim por diante. Ou seja, para eles a Bíblia que eles tinham na mão, que naquela época era o Antigo Testamento, era uma autoridade. Era algo real. Não era alguma coisa de ficção, alguma coisa que eles não acreditavam. Né? Os livros estão repletos de profecias, de referências às profecias do Antigo Testamento, que são muitas vezes introduzidas com a expressão está escrito. Né? Então, eu queria terminar a lição dessa semana. Você tem percebido que elas têm sido curtas, elas têm sido bastante agradáveis, fáceis da gente entender, mas ao mesmo tempo, às vezes, difíceis de se aplicar na prática. Né? Eu terminaria com uma colocação. Né? Em nossos dias parece que cada vez mais intérpretes da Bíblia, intérpretes modernos da Bíblia,
querem ou tentam, né, transformar a Bíblia num documento. É apenas um documento. É um livro interessante, como foram tantos outros livros. Não é um livro transformador, não é um livro que deve ser regra de fé e prática na sua vida, é o que alguns dizem. É o impacto da experiência daquelas pessoas, dos profetas, dos apóstolos. Então eles tiveram um impacto de um encontro supostamente com Deus, que eles achavam que era Deus, é o que alguns dizem. E aí, a partir dali, eles escreveram esse livro. Mas isso aí não é a vontade objetiva de Deus, digamos assim, a vontade clara de Deus. E alguém disse que, muitas vezes, a visão desta gente sobre a Bíblia não é a visão de Deus acerca do homem, mas é a visão do homem acerca de Deus. Quer dizer, ele coloca em Deus o que ele quer. Então, eu perguntaria para você e para a sua classe, para a sua unidade, o que você acha desta colocação? A colocação de que a Bíblia hoje é a visão do homem sobre Deus e não é a visão de Deus sobre o homem. O que você acha dessa colocação? Você concorda, você discorda? Por que você poderia argumentar sobre isso? Pense um pouquinho, analise, converse um pouquinho com seus alunos. Na semana que vem a gente volta para a lição número 4. Que Deus te abençoe e até lá.